Olá, aqui quem fala é Rafael Sato, cirurgião oncológico da cidade de Londrina, e dando sequência aos vídeos anteriores, eu vou comentar aqui um pouco sobre as síndromes genéticas relacionadas ao câncer de cólon, tá? Conforme foi solicitado. Então eu montei uma pequena aula só para ilustrar a nossa conversa, para ficar mais fácil. Não vou me deter muito a ela. Se por acaso você tiver interesse em ler o que está escrito, pausa o vídeo, veja com calma, mas é só para a gente poder, só para ficar mais fácil de acompanhar, que são muitos termos, muitos nomes, muitas coisas que não fazem parte aí do nosso dia a dia, tá? Então aqui vai as síndromes genéticas associadas ao câncer de cólon. Nós temos, dentre elas, a polipose adenomatosa familiar, que é a mais comum, tá? E algumas de suas variantes, síndrome de Gardner, síndrome de Turcot. Temos aqui também a síndrome de Peutz-Jeghers, que eu não coloquei, acho que é bem menos prevalente, também não tem necessidade. Temos ainda a famosa síndrome de Li-Fraumeni e a síndrome de Lynch, tá? Síndrome de Lynch é essa que é conhecida como também polipose adenomatosa não familiar, tá? Então, começando pela polipose adenomatosa familiar, é uma doença de herança autossômica dominante, tá? Associada à hiperplasia congênita do epitélio pigmentar da retina. Isso é uma alteração patognomônica, então no exame oftalmológico de rotina isso pode ser observado, tá? A característica principal da doença é o desenvolvimento de uma centena de pólipos adenomatosos na mucosa cólica, e isso não é forma de dizer, é realmente mais de 100 pólipos, tá? Dentro da mucosa colônica. É uma doença de início precoce, então ela tem uma manifestação bastante precoce na adolescência ou adulto jovem no máximo, e se ela for feito só um tratamento conservador ou uma observação, a tendência é que 100% desses pacientes desenvolvam câncer de colo durante a vida, tá? Em algum momento durante a vida. O tratamento profilático, tá? É a colectomia total, é a retirada de todo o intestino, toda a mucosa cólica, eliminando assim toda a possibilidade de pólipos adenomatosos, tá? Tem alguns subtipos um pouquinho mais atenuados, mas basicamente é essa apresentação, tá? A síndrome de Gardner é uma variação um pouquinho mais branda, tá? Ela tem o mesmo quadro de polipose crônica e está associada ao desenvolvimento de outros tumores, tá? Que não colônicos, benignos ou malignos. Então, tumores desmoides, cistos sebáceos, osteomas, dentes supranumerários, mais importantes aqui, malignos, câncer de duodeno, pâncreas, tireoide, fígado e tumores do sistema nervoso central, principalmente o meduloblastoma, tá? A síndrome de Turcot já é um subtipo também de polipose adenomatosa familiar, associado apenas ao meduloblastoma, tá? Então, são inúmeros adenomas de cólon com meduloblastoma. A síndrome de Li-Fraumeni, ela é também uma síndrome autossômica dominante, tá? Ela aumenta bastante o risco de um indivíduo desenvolver uma variedade extremamente ampla de cânceres, né? Quase todos eles, e por um defeito num gene de defesa, no P53, que é um gene de defesa do nosso organismo. É uma doença que é especialmente comum aqui no nosso meio, tá? É uma síndrome bastante rara no restante do mundo. Você vai ver uma frequência de 1 para 5 mil, em alguns lugares escrito uma frequência de 1 até para 20 mil. Especificamente aqui na nossa região, uma curiosidade, região aqui do Paraná e interior de São Paulo e a região sul também em geral, ela é muito mais frequente, tá? Girando em torno de 1 para 500, em algumas literaturas até 1 para 300 habitantes, porque é a história relacionada aí
aos tropeiros, na época dos tropeiros, um tropeiro português acabou disseminando esse gene aqui na região, tá? Então ela está associada ao aparecimento de, além do câncer de cólon, sarcoma de tecidos moles, câncer ósseo, câncer cerebral, na verdade uma variedade bem grande, quase todos os tipos de câncer, né? Porque é um gene de defesa geral do nosso organismo. Então, o aparecimento precoce desses tipos de câncer é uma das coisas que chama atenção e que pode levar ao diagnóstico, tá? E a síndrome de Lynch, que é a síndrome de polipócito adenomatosa não familiar, tá? Não hereditária, né? Ela é talvez uma das doenças mais estudadas, né? Ela é também autossômica dominante e está relacionada a 1 até 3% dos cânceres coloretais e também tem uma associação bastante interessante com câncer de endométrio, então 1 a 4% dos cânceres de endométrio, tá? Ela é uma mutação em um dos genes de mismatch repair, então são 4 os principais genes, tá? O MLH1, MSH2, o MSH6 e o PMS2, tá? Cada um relacionado com uma porcentagem de aparecimento desses tumores. Ela tem uma característica própria, que os adenomas eles são um pouquinho diferentes. Os adenomas, que são as lesões pré-malignas, né, do câncer de cólon, eles acabam se desenvolvendo antes dos 40 anos de idade, têm um padrão viloso e apresentam uma displasia de alto grau bem precocemente, o que não é comum, ou seja, isso leva a uma rápida progressão para o carcinoma, tá? Se a progressão normal de um adenoma seria a displasia de baixo grau, moderado, alto e até virar um adenocarcinoma, levaria de 8 a 17 anos. Nessa síndrome, na síndrome de Lynch, isso leva só de 1 a 3 anos, tá, para acontecer. E algumas características que sugerem o diagnóstico são o tumor no colo direito, né, pouco diferenciado, de padrão mucinoso, anel de Sinnett, e apresentando uma reação linfocítica do tipo doença de Crohn, né? Isso é uma característica bastante conhecida e também descrita como um fenótipo de síndrome de Lynch, tá? Tem alguns outros tumores associados, né? Não colônicos também, mas como tumores ovarianos, gástricos, tumor do carcinoma urotelial, do ureter ou da pelve renal, adenocarcinoma de pâncreas, carcinoma hepatobiliar, dentre alguns outros, tá? Cada um com uma incidência de aproximadamente 10%. O risco de um outro tumor colônico, tá? Também existe e é associado aí a uns 30% em 10 anos ou 15% em 50 anos de um tumor metacrônico, tá? Seria um novo tumor no cólon 10 anos depois ou até 15 anos depois. Coloquei aqui isso para responder a pergunta que foi me feita no vídeo anterior, as perguntas, né, que foram feitas no vídeo anterior por alguns dos amigos, mas lembrar que a grande maioria dos cânceres de intestino ela não tem o fator hereditário como principal causa, tá? O fator hereditário vai girar em torno de 10%, mais ou menos, desses, vai ser causa, né, de 10% dos tumores. Os outros 90% a gente pode dizer que está associado a uma combinação ambiental e genética. Lembrar também que hoje em dia o diagnóstico de uma neoplasia maligna, o diagnóstico de câncer, seja ele em qual segmento do corpo for, é bastante frequente e então é muito comum que nós tenhamos aí na família algum histórico de neoplasia maligna, tá? Isso não significa que a gente tenha uma condição hereditária relacionada, tá? Outra coisa que foi bastante perguntado também é como se prevenir, como se precaver e o que pode ser feito, tá? Então existem hoje alguns testes genéticos que a gente pode fazer, seja ele com sangue, saliva, alguma secreção corporal, para buscar o padrão genético e esses defeitos específicos, tá? Mas então por que isso não é feito para todo mundo? Porque não é
São exames bastante específicos, bastante caros e não tem indicação realmente para todo mundo. A gente acaba na suspeita clínica fazendo os pedidos, tá? Então, para câncer de mama tem um teste genético específico, para câncer de intestino tem outro perfil genético específico, então a gente não sai por aí fazendo perfil genético de todo mundo por conta de um simples receio ou medo do aparecimento de câncer. E também porque os resultados são de uma interpretação um pouquinho complicada e, além disso, o fato da gente descobrir que você é portador de um gene desses ou de uma alteração genética que favoreça o aparecimento de um câncer só leva a gente a fazer um rastreamento mais precoce para que isso, ou mais intenso, para que isso possa gerar um diagnóstico precoce, para que o tratamento seja mais fácil. Não existe algo que a gente possa fazer para prevenir o aparecimento dessas lesões, e sim só uma detecção realmente mais precoce das doenças, tá? Em relação ao câncer de intestino, o que eu tinha para falar é isso. Em breve pretendo fazer novos vídeos, então curte a página, dá uma olhada nos artigos. Eu tenho vários outros artigos que explicam um pouco melhor sobre o câncer de intestino e espero ver você num próximo vídeo. Então, até lá.